Olá, seja bem-vindo a mais um Se Liga na Educação de Ciências. Eu sou o professor Bruno Galvão e vou falar com você hoje, aluno do 9º ano do Ensino Fundamental, sobre genética. Mas nós vamos tratar a princípio os conceitos básicos para podermos futuramente aprofundar um pouquinho neste assunto tão interessante. Quais são os objetivos desta aula? Bom, eu gostaria que você, aluno, conseguisse compreender os conceitos necessários para aprofundarmos no conteúdo de genética. Dentre esses conceitos, um foco aqui em entender o que é hereditariedade e o que é variabilidade genética. Então, nós vamos tratar esses conceitos. Alguns conceitos aqui eu tratei em aulas anteriores, como foi o caso de quando eu falei de núcleo e quando eu falei de divisão celular. Então, nós vamos aproveitar para reforçar esses conceitos e tentar deixar esses conceitos bem fechados para que você possa caminhar com mais tranquilidade no assunto genética. Vamos para o primeiro conceito, material genético. O que seria material genético? O material genético dos seres vivos é o DNA. Então, pensou em DNA, pensou em material genético. Aqui está escrito aqui o que significa essa sigla em português, ácido desoxirribonucleico, mas não se preocupe com este nome, tá? Saiba que o DNA é um material genético porque ele é o portador das informações que vão determinar as características hereditárias, as características que vão ser passadas, por exemplo, dos pais para os filhos, pensando aí na nossa espécie humana. Bom, vamos ver aqui como seria esse material genético. Vou fazer aqui o desenho do que eu estaria representando uma célula. No meio dessa célula aqui temos um núcleo. Dentro desse núcleo aqui, nós vamos ter aqui um monte de fios de DNA, tudo emboladinho. E esse DNA aqui, dentro desse núcleo, deixa eu colocar aqui, esse DNA aqui é o que nós chamamos de material genético. Então, o DNA é o material genético. Então, é nesse material ali, dentro do núcleo da sua célula, que nós vamos ter os códigos, as informações para as características que você vai ter. Eu gosto muito de falar de cor dos olhos, porque é muito simples de pensar. Então, se a pessoa vai ter um olho castanho, verde, azul, preto. Então, a cor dos olhos, ela envolve alguns genes que estão dentro ali do material genético, que foi passado para você através dos genes da sua mãe e do seu pai. Nós vamos chegar nesse ponto aí logo, logo. Voltando aqui para o próximo conceito. Conceito de cromossomos. O que seriam os cromossomos? Então, pensou em DNA, não são coisas diferentes, tá? Então, ó, professor, esse assunto me deixa louco, porque é muito nome. Então, vamos tentar aqui juntar as ideias aqui. Pensou em DNA, pensou em cromossomo. O DNA, ele é dividido em vários cromossomos. Eu até posso pensar assim, DNA, cromossomo, cromossomo, DNA. Existe uma equivalência, obviamente. Mas, vamos ver como fica o conceito aqui, eu vou explicar melhor para você. Nos eucariontes, ou seja, em células que têm núcleo, né? Cada molécula linear de DNA está associada a proteínas. Essas proteínas são chamadas de histonas e isso vai formar cromatina. Pensou em cromatina, pode pensar em cromossomos também. Não que seja exatamente a mesma coisa, ok? A pequena diferença está aqui, ó. No processo de divisão celular, essa cromatina ela vai se dobrar mais sobre si mesma, ela vai se enrolar mais. E aí você vai chamá-lo de cromossomos. Vamos ver como fica isso aqui na representação esquemática. Esse DNA aqui que eu mostrei para vocês, ele pode estar aqui num processo. E aí você tem aqui a célula de novo. Num processo de divisão celular, esse núcleo ali desaparece. Ó. Vou fazer o núcleo desaparecer ele do desenho anterior. Ó. Desapareci com ele. Ó. Beleza, né? E aí o que acontece? Esse DNA vai ficar solto ali dentro da célula. Ali nós vamos ter, eu vou representar apenas uma fita de DNA, tá? Uma fita só. Essa fita aqui, eu estou representando um cromossomo
aqui, é uma parte desse DNA. Em nós, seres humanos, nós temos 46 partes dessa aqui. Eu estou mostrando só uma, tá? Que fique bem claro, é para ficar mais fácil de visualizar. Eu desenhei um cromossomo só aqui, que é parte do DNA, e que ele vai aparecer claramente na divisão celular. Vou colocar aqui do lado de fora da célula uma outra história aqui, ó. Esse DNA, normalmente, ele está enrolado. Vou usar aqui uma outra cor aqui. Não, branca não pode. Ele está enrolado em proteínas. Essas proteínas vão ajudar esse DNA a ficar mais compactado, porque o DNA é muito extenso. Então imagina que está enrolado ali na proteína. Esse DNA enrolado na proteína é o que nós chamamos de cromatina. E essa cromatina, quando ela fica mais enroladinha, e ela vai formar esse perfil aqui, parecendo uma linha, porque não dá para a gente ver ela enrolada, é muito pequenininho quando você olha no microscópio. Essa linha está representando isso. É um pedaço de DNA que está mais enroladinho e está ali dentro da célula, e nós vamos chamar ele então de cromossomo, ok? Eu vou deixar esse desenho aqui, depois nós vamos continuar pensando em cima dele aí. Ok, então está aí o conceito de cromossomos. Outro conceito importante para a gente prosseguir bem com a genética. Célula haploide e célula diploide. O que é isso? Célula haploide e célula diploide. Lá vem nome difícil, né, professor? Vamos lá. Células que apresentam apenas um cromossomo de cada tipo são chamadas de células haploides, representado pela letra N minúsculo. Então, ali naquela célula ali, nós vamos voltar nela, eu desenhei só um cromossomo. Ele não tem um par. Se ele não tem um par, e aquela célula não tem pares de cromossomos, nós dizemos que são células haploides. Isso só acontece nos nossos gametas, nos espermatozoides no homem e nos óvulos das mulheres. Já as células com cromossomos aos pares são denominadas diploides, 2N. Esse N sempre minúsculo aí, ó. Então, 2N significa, pensa, 2 forma um par, não é verdade? Quer dizer que a gente tem um par. Vamos ver isso lá na figura ali que a gente está desenvolvendo esse assunto. Aqui eu tenho uma célula que, se ela não tiver par desse cromossomo aqui, ó, esse cromossomo aqui, se ele não tiver par, nós temos uma célula haploide, uma célula N. Mas não é assim que acontece com a maioria das células do nosso corpo, não, tá? A maioria das células do nosso corpo tem um par. Vou usar a cor preta aqui para fazer o par desse cromossomo aqui. Quando você tem um par de cada cromossomo, então agora você tem uma célula 2N. Olha, não é tão difícil, não é mesmo? Se você tem um cromossomo sem par, só um tipo daquele cromossomo, você então tem uma célula haploide, ou N. Se os cromossomos estão aos pares, então você tem uma célula 2N. Lembra que eu falei que os seres humanos, dentro de cada célula, tem 46 cromossomos? Esses 46, aqui eu estou representando só um, tá? Esses 46 estão aos pares. Então, nós dizemos que o ser humano tem 23 pares de cromossomos. Ok? Lembrando que eu estou representando agora aqui apenas um par de cromossomos. Eu vou limpar aqui um pouquinho, porque está começando a ficar muito suja aqui a minha figura, né? Vamos deixar aqui por enquanto só a nossa célula aí, nossa célula 2N aí, que tem um par aí de cromossomos. Vou completar aqui o desenho. Vamos para frente, daqui a pouco voltamos aí no nosso desenho para a gente continuar entendendo. Então, as células haploides são representadas em nós, animais, através dos gametas. Então, elas não têm pares de cromossomos. E as diploides são células somáticas, são as demais células, células que formam os nossos órgãos, nossa pele. Essas células, então, elas têm os cromossomos aos pares. Ok, agora nós já entendemos o que é material genético, o que é cromossomo, né? O que é uma célula que só tem um par de cromossomos ou só tem o cromossomo, um cromossomo de cada tipo, que são células haploides e diploides. E agora temos que entender o que são genes. Cada molécula de DNA, então, vai conter regiões
com os códigos necessários à produção de proteínas. Essas regiões é que são chamadas de genes. Então, se você pegar o DNA todo nosso lá, não é todo ele que tem os códigos para fazer as proteínas, para formar o nosso corpo, para formar todas as substâncias que o nosso organismo produz, para formar células, né, que produzem substâncias. Não. O DNA inteiro ele não tem o código todo sem parar, não. Tem alguns pontos dele que tem código. Vamos olhar aqui na nossa figurinha novamente. Vou usar aqui o... Eu não sei se o azul dá. Bom, vamos... acho que deu, hein? Vamos pensar aqui nesse cromossomo aqui branquinho aqui que eu coloquei, que é o par do outro cromossomo. Aqui eu coloquei esse ponto azul para mostrar que aquele ponto ali tem um gene. O que é o gene? É uma parte desse DNA aqui, ó, desse cromossomo, que codifica alguma proteína, que ele leva o código para produzir alguma coisa no seu corpo. Por exemplo, eu estava falando de cor dos olhos. Ele pode ser um gene que vai influenciar a cor dos olhos. E nós temos no par, no cromossomo que faz par com ele, que é o cromossomo do mesmo tipo, na mesma posição, o mesmo tipo de gene. Agora, lembra que o seguinte, já vai colocando na sua cabecinha aí, ó. Numa célula sua, esse branquinho aqui, ó, ele veio ou da sua mãe ou do seu pai. E o outro veio do outro. Vamos pensar aqui que esse branquinho, esse código que está aqui de azulzinho, esse gene aí que ajuda a codificar a cor do seu olho, ele veio da sua mãe. Então, esse outro par dele aqui que eu coloquei de preto, ele veio do seu pai. Ok? Já vai colocando isso na sua cabeça que isso vai facilitar muito o desenvolvimento do assunto. Então, isso aqui são genes. Então, vamos colocar aqui, né? Genes. Simples assim. Genes são aquela parte que codifica mesmo do DNA, que vai fazer uma influência sobre a formação do seu organismo, de toda a estrutura sua. Essa é a ideia de gene aí. Ok? Bom, espero que tenha entendido até aqui. Nós falamos de material genético, calma, respira, vamos embolar os nomes não. Falamos de cromossomos, que é um pedaço só do DNA, né? Falei que o ser humano tem 23 pares de cromossomos. No meu desenho eu representei apenas um par de cromossomos até agora. Um par, para a gente entender no processo. E nós falamos também o que é uma célula haploide e uma célula diploide. A primeira, haploide, não faz par de cromossomos, não tem par, só tem um tipo de cada cromossomo. As diploides, os cromossomos estão aos pares, ok? E falamos de genes, que são aquela parte ali nos cromossomos, né, na fita de DNA, que vai codificar as características do nosso corpo. Está ali, de certa forma, escrito o código das características daquele ser vivo. Bom, agora que nós sabemos já o que é gene, podemos entender o que é um genótipo. Então, vamos voltar lá na figurinha mais uma vez. Vamos para o meu azulzinho dos genes aqui. Vou desenhar outros genes aqui, tá? Aí vamos supor que nesse pedacinho aqui eu tenho 3 genes, e aí é claro que o par também tem que ter, né? E aí agora eu não estou falando de um gene só não. Pensa que agora eu estou falando de todos os genes que aquele organismo tem. Que não seria só esse aqui, tá? Vamos supor esses genes todos aqui juntos, ó. Ficou ruim, né? Deixa eu dar uma melhoradinha aqui. Tem como melhorar. Beleza. Aqui já vai dar para arrumar. Então esses genes todos aqui, ó, juntando todos eles, aqui eu estou representando só um par de cromossomos. Agora imagina no ser humano 23 pares de cromossomos, todos os genes que tem ali, todos, que codifica a cor do olho, codifica o tipo de cabelo, codifica a cor da pele, codifica o tipo de célula que vai formar o seu rim, codifica as substâncias que vão ser produzidas no seu fígado. É uma quantidade gigantesca de genes que vão determinar o nosso organismo todo, complexo do jeito que ele é, não é verdade? Esses genes todos juntos é o que nós chamamos de genótipo. Então, o genótipo de um indivíduo é todo o conjunto de genes que esse indivíduo tem, que vai levar às características que ele possui. Vamos voltar lá então. É isso que está aqui, né?
O genótipo é definido como a composição genética de um indivíduo, ou seja, o conjunto de todos os genes daquele organismo. Então eu tenho um genótipo, você tem um genótipo, as outras pessoas têm um genótipo, o cachorro tem um genótipo dele, os gatos têm um genótipo dele, cada gato diferente um do outro, eu diferente dos outros seres humanos, porque as minhas características são diferentes. Os genes que codificaram essas características são combinações diferentes. Cada um tem o seu genótipo. Levando em consideração que os gêmeos idênticos não, tá? Os gêmeos idênticos têm genótipos idênticos. E aí que entendemos genótipos, vamos entender fenótipo. O que seria fenótipo? São características observáveis dos organismos, como morfologia, desenvolvimento, propriedades bioquímicas e fisiológicas. Pensar aqui de uma maneira mais simples aqui, ó. Fenótipo. O que você está vendo aqui, ó, essa pessoa aqui, com meu tom de pele, o jeito que é, meu rosto, meu cabelo, cor do meu olho, o que você está enxergando aqui é o fenótipo, né? E não necessariamente ele é todo constituído só de genótipo. Por exemplo, se você mora num país muito quente e você trabalha de uma forma, você trabalha na praia todos os dias, você toma muito sol, e esse sol em excesso, ele vai fazer com que sua pele produza mais melanina e isso pode interferir com a cor da sua pele. Aí não é genética, né, somente, entendeu? Você tem uma cor da pele natural por causa da genética, mas tem interferência daquela região que você vive e da sua profissão. Você vai ficar um pouco mais escuro, mas se você morasse num país frio, que o sol é muito fraco a maior parte do ano, tem alguns meses do ano que você nem vê o sol, aquela região ali você vai ter pouca produção de melanina, né, que é uma substância que ajuda a proteger a gente de raio ultravioleta, e aí você mesmo tendo a mesma genética, né, o mesmo genótipo, você vai ter diferenças por causa desse ambiente. Mesmo gêmeos idênticos, eles vão mudar a arcada dentária, né? Alguns dormem de um jeito mais para um lado, aí você vai entortar um dente um pouco, ou então o tipo de atividade deles, a forma como eles se alimentam, vai mudar um pouquinho as características. À medida que os gêmeos crescem, você começa a notar algumas diferenças. Tem a ver com fenótipo, ok? São características visíveis. Formação de gametas. A produção de gametas nos animais ocorre através de um processo chamado gametogênese. Neste processo, as células germinativas vão sofrer meiose. Nós já vimos divisão celular, né? E essa meiose vai gerar gametas. Vou aqui no nosso quadro rapidamente. Vamos imaginar aqui. Eu vou ter que refazer essa célula, porque senão vai ficar muito embolado. Tá. Então, nós temos uma célula aqui. Eu não sei se você lembra, né? Na meiose, uma célula se divide, no final ela vai ter 4 células filhas. E essas células filhas, elas vão ter apenas metade dos cromossomos da célula mãe. E isso vai criar uma variabilidade genética aí. Então você vai ter a metade. Você tem que a célula mãe aqui, ó, a célula mãe, ela tem um par de cromossomos. Nesse caso aqui, as células filhas, cada uma vai ter só um cromossomo, não vai ter par. Você está formando células N aqui, né? Células N a partir de uma célula 2N. Então, essa divisão aqui de células germinativas vai formar essas células aqui, que é o que nós chamamos de gametas. Essa é a ideia, então, da formação de gametas. E a variabilidade genética tem muito a ver com isso. Ela é definida como a diferença no material genético entre os indivíduos de uma determinada população. Quando eu penso em população, eu penso em indivíduos da mesma espécie. Por exemplo, nós seres humanos, é difícil você achar um rosto muito parecido um com o outro. Nós temos uma variabilidade muito grande. Aqui eu coloquei o exemplo dos cachorrinhos aqui, o tanto de variabilidade que a gente tem de cachorro, né? Variabilidade genética que vai interferir em como esses indivíduos são. Essa variabilidade genética tem a ver com a diferença de material genético que cada um tem, com as características genéticas que vão refletir no fenótipo deles, de como eles são visualmente. E, finalmente, a formação do zigoto, que é quando um gameta masculino vai se unir ao gameta feminino, pensando em nós animais aqui também, né? Essas informações contidas nos cromossomos de ambos vão se mesclar, dando origem ao zigoto ou célula-ovo. Vou buscar rapidamente lá o nosso desenho.
Vamos supor aqui, então, que você tem aqui um gameta aqui, que veio dessa célula aí que nós já estávamos trabalhando. Só que eu vou tirar essa outra daqui rapidamente. E vamos supor que esse aqui veio da mãe. E aí você pode ter uma outra célula aqui, né? Que veio, sei lá, do pai, com outra característica. Essas células, então, elas vão gerar uma nova célula. Opa, ficou meio pequenininho. E essa nova célula aqui vai ter o quê? Um cromossomo vindo do pai e um cromossomo vindo da mãe. Aí, essa célula que você formou se chama zigoto. É a junção do gameta masculino com o gameta feminino. E aí você passa a ter novamente uma célula 2N. O zigoto, então, ele passa por inúmeras mitoses, ou seja, esse zigoto vai se dividindo cada vez mais até formar um embrião, e esse embrião continua sofrendo mitoses até formar um organismo grande, como nós, seres humanos, por exemplo. É assim que ocorre. A hereditariedade, então, está diretamente relacionada com isso, a relação do que os gametas da mãe passou e de que os gametas do pai passou para o filho vão fazer com que esse filho tenha uma herança genética. Hereditariedade é isso, os gametas vão conter diferentes combinações dos indivíduos que originaram, e isso vai fazer, então, com que esse novo indivíduo tenha características do pai e da mãe, portanto, tendo a herança genética deles. É isso que nós falamos hoje, eu queria falar com você, genótipo e fenótipo, hereditariedade, até a formação do zigoto. Aqui algumas referências bibliográficas, mais um pouquinho, e pronto. No mais, eu desejo a você bons estudos e até a próxima.